Tá? Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre uma alegria muito grande estar aqui, poder falar, mas também é uma responsabilidade, né? Em nome da Associação Espírita Fraternal, nós agradecemos a oportunidade e hoje vamos falar do livro Reforma Íntima Sem Martírio, do espírito Hermance Dufour, que era uma das médiuns de Kardec, né, que vai fazer a complementação do livro dos Espíritos até a 1019 questão, né, nas cada 1019 questões, e o médium é o Vanderlei S. de Oliveira. Então, nós vamos iniciar aqui, né, lendo a página do livro Fonte Viva, da Psicografia Abençoada de Francisco Cândido Xavier, com o nosso querido Emmanuel. 25 é a lição nos dons do Cristo para aqueles que depois quiserem em casa procurar, quiserem estudar. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo, aos Efésios 4:7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha, pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima, animalidade versus espiritualidade, milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente, e o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à vida espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes e indispensáveis à ascensão, e que no fundo constitui as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons do Cristo, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a esterilização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte. Lembra-nos que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um movimento para outro. Vale-te do esforço, do autoaprimoramento de cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Pensamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Bom, nós vamos fazer o trabalho desta noite pincelando várias partes do livro de nossa irmã Hermance de Dufour, porque o livro inteiro fala da reforma íntima, fala da busca, do autoconhecimento, do perdão, do auto-perdão, da melhoria das atitudes, da correção de atitudes, da maneira como devemos encarar tropeçando, caindo, levantando. Nós já estamos buscando essa mudança, já estamos buscando esse trabalho de renovação íntima de uma maneira mais apropriada. É lógico que melhor seria se nós pudéssemos, se nós, na verdade, quiséssemos também melhorar de maneira mais rápida, mais evoluída, mas faz parte da caminhada. Muitas das vezes, nós estamos ainda cristalizados com situações do passado e achamos que não, porque não nos conhecemos como deveríamos. Mas, enfim, é assim que funciona esse mecanismo. E gradualmente nós vamos retirando aquilo tudo que era vício, que era errado, que não era o melhor, e aos poucos vamos trazendo aquilo que se transformará um dia na virtude, aquilo que é o melhor e aquilo que faz com que possamos começar a ter a consciência mais tranquila e um equilíbrio para poder olhar a vida por novas perspectivas. Hermance Dufour, Angústia da Perfeição. Essa pergunta foi feita no livro dos Espíritos, na questão 192. Pode
Alguém, por um proceder impecável, na vida atual transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Resposta do espírito de verdade: não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Então, nós vamos perceber que, por mais que nós estejamos avançados na caminhada, e Oxalá quisesse que todos nós já pudéssemos estar assim, nós ainda não teríamos condições de estarmos perfeitos como espíritos puros. Porque as condicionantes do próprio planeta, a própria questão do corpo físico, o invólucro, esse perispírito, ainda não suporta, ainda não tem a capacidade para desenvolver todas as suas potencialidades. É como aquele aluno que chega a um ponto em que ele já é o máximo dentro do país dele. Ele já tem todo um conhecimento, ele já se tornou ali aquela pessoa que mais entende do assunto. Ele precisa ir para um outro país para que lá ele possa, juntamente com outros que já estão mais adiantados, ele poder dar continuidade aos seus trabalhos, às suas pesquisas, aos seus estudos. Então, é o que vai acontecer conosco. Nós vamos sair da Terra para buscar outras moradas condizentes com a nossa capacidade moral e intelectual. Porque as duas têm que andar de braços dados. Ou seja, então, e o mais interessante é, há qualidades que lhes são desconhecidas. Ou seja, existem coisas que nós não temos sequer o conhecimento. Ainda não temos, mesmo homens e mulheres inteligentíssimas, ou até mesmo pessoas que estão muito adiantados na situação da moralidade, que ainda não têm esse entendimento em toda a sua plenitude. Ele já vislumbra, é lógico, porque cada vez que você evolui, você vai rasgando o véu e a consciência vai crescendo, a autoiluminação ela é de dentro para fora e faz com que você compreenda cada vez melhor, mas ainda falta o ambiente propício, ainda falta o local adequado. E vamos então continuar aqui o que ela diz. Alma querida nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por nutrir os objetivos transformadores. Quem de nós não fica angustiado, né? Querendo melhorar, querendo caminhar, querendo até acelerar um pouco o passo para desfazer aquele tempo perdido, mas o tempo, esse que já se perdeu, está perdido. Aquele que está chegando tem que ser vivenciado em toda a sua profusão, em toda a sua profundidade, em toda a sua amplitude. Então, acelerar muitas das vezes é retroagir, porque você não vai conseguir, vai quebrar alguma etapa, e é como um grande cálculo. Você precisa fazer a somatória de todas as linhas até chegar ao resultado final. Ante a penúria de teus valores, declara-te sem mérito para receber a ajuda divina perante a extensão de tuas faltas açoitas, a consciência, com lancinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Eu sempre falo por mim, nunca falo por ninguém, até porque eu sempre digo que o meu ouvido está mais perto da minha boca. Então, é para mim tudo que eu falo e os outros que estão também ouvindo tirem as melhores conclusões possíveis. Mas quem de nós, na noite, no momento, ou quando acaba de cometer aquele erro, diz assim daqui a pouco: Meu Deus, o que eu fiz? Por que eu repeti isso? Por que eu insisto com isso? Por que eu falei aquela palavra? Por que eu cometi tal atitude? Por que eu fiz tal gesto? Por que, que eu não fiz? Por que, que eu deixei de fazer? Ou por que eu não quis fazer? Então, isso tudo traz uma grande dor moral, traz um grande sofrimento. E normalmente, já repararam, meus irmãos e minhas irmãs, que isso é sempre na noite, durante o sono, perto de dormir, ou em determinado momento que você está contemplativo, que você está com a mente mais aberta, longe da fogueira do dia a dia, longe dos atritos do dia a dia, e aí aquilo vem, né? A consciência vem lhe cobrar. Por quê? Nós já estamos buscando a mudança, mas ainda estamos cristalizados em ideias, monoideias, em pensamentos e até mesmo em viciações de milênios. Não pensemos nós que fomos nas outras vidas reis,
príncipes, pessoas maravilhosas, seres iluminados, seres que, nossa, conseguiam transformar a vida das pessoas para o melhor em todos os sentidos. Isso é ilusão, basta ver como nós somos, basta ver como reagimos de acordo, de frente com cada situação. Às vezes, situações banais, pueris, nós tomamos atitudes coléricas, irritadas. Ou seja, demonstra ainda que ainda estamos de braço dado com aquela criança espiritual, que ainda estamos de braços dados com aquele jovem rebelde que ainda quer fazer as coisas de sua maneira. Ou seja, nós não conseguimos ainda nos libertarmos do homem velho ou da mulher velha que existe em nós. Aí muitas das pessoas acham, isso se resolve da seguinte maneira: eu vou matar o homem velho, eu vou acabar com essa mulher velha, eu vou acabar com. E não vai acabar com nada, porque ele é você. Ele é você. Simplesmente nos seus erros e nos seus acertos que você vem cometendo até hoje. É lógico que podemos começar a cometer novos erros, novas falhas, infelizmente, mas tudo isso, de qualquer maneira, ainda está ligado ao passado, ao egoísmo exacerbado, ao egoísmo, ainda está preso à nossa vaidade, à nossa futilidade, à nossa ganância, à nossa ira, e por aí vai. Como também aquilo que não fazemos mais, aquilo que nós já dizemos, não, isso eu não faço e com toda tranquilidade e se sente sereno, é porque isso já foi resolvido lá atrás também. Não existe mais lá. Só existe a sombra. E ali já houve a pacificação. Nós já entramos em acordo e não matamos o homem velho, muito pelo contrário. Nós falamos para ele: olha, para mim não dá mais não. Isso está muito ruim. Isso não me agrada mais. E aí o homem faz a sua mudança e começa esse processo. Isso será para cada defeito, isso será para cada malfeito, isso será para cada situação em que ele se envolveu através dos tempos e que se perde na noite dos tempos. Continuemos. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quantos se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejais demasiadamente severo contigo. Por quê? Quando você é severo demais, eu já passei por uma situação dessa. Eu fui severo demais comigo, falei, o que eu não queria era ter feito isso aqui, como é que eu fui fazer, que droga, problema. Bom, por causa de um erro, eu acabei errando mais dois. E aí? Ou seja, eu, em vez de ficar só com aquele que já era bastante problemático, ainda arrumei mais dois. Ou seja, o que que a gente faz? Quando a gente entra na rebeldia ou não aceita os nossos erros porque a gente já estava se achando, né, que já éramos assim um espírito começando a ter melhorias, nunca pensando em autoiluminação e nada disso, porque nesse aspecto, graças a Deus, o pezinho sempre foi no chão, mas achando assim, agora eu estou no caminho certo, estou a passos largos na direção da luz, não vou mais cometer erro, aí que você erra mesmo, é aí que você erra. Aí que vem a vida e bota em teste ali, você tropeça, cai. Por quê? Porque essa mudança não é de dentro para fora ainda. Você pensa que é, mas ela é superficial. Ainda está muito, as raízes ainda estão muito fracas, ainda estão assim ainda no início da terra. Elas não entraram no terreno do amor, elas não penetraram o terreno da caridade, da fraternidade, elas ainda não penetraram no terreno da compreensão. E aí a gente cai, demora para se levantar, reclama, mas não tem de quem reclamar, a não ser de nós mesmos, e aí começa tudo outra vez, porque assim é a vida. Sem lástima e sem censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confie e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos resfolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança, e enriquece a tua fé nas pequenas vitórias. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. É aquela situação. Eu tenho que tirar a minha máscara e ver como eu sou. É ruim, dói, é péssimo, mas é a única maneira. Ali talvez você vai encontrar tudo aquilo que você não quer, que você mente para você mesmo, que você tenta se enganar, que você tenta se iludir. Mas quando acontecem as situações, você revela quem você é. Como disse Jesus, lobos só caem em armadilhas feitas para lobos. Não que você esteja fazendo aquilo com hipocrisia, não que você esteja sendo o cordeiro, querendo se aproveitar, porque essas pessoas que fazem isso é bem pior ainda, elas ainda estão realmente longe
de qualquer mudança, mas é porque você se desconhece ou não quer se ver. Porque dói você ver que você ainda é errado. Dói você ver que ainda comete falhas muito complicadas, grotescas, e você tem todas as ferramentas, mas não sabe usá-las. E quando usa, usa de maneira inadequada. Ou seja, comete um acerto e logo depois um outro erro. Então, nós precisamos ir buscando esse entendimento. Precisamos nos perdoar. Não sermos licenciosos, conscienciosos demais conosco, porque aí a gente erra, perdoa, erra, perdoa, erra, perdoa, não vai mudar nada. Mas precisamos nos perdoar e compreender e fazer todos os esforços possíveis para mudar. E de acordo com o tempo. André Luiz tem uma frase bem interessante que ele diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ele não disse que quando o trabalhador já está pronto e totalmente iluminado, não, está pronto. Ou seja, ele já tem condições de atuar naquela área. A coisa vai chegar. E assim somos nós, dentro do crescimento, dentro da evolução. Ela é gradativa, é passo a passo, né? Ela vai dessa maneira. Aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitaliciar-te-eis com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e corrigenda. Por outro lado, se te punes, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Se você começa a se punir de uma maneira totalmente equivocada e que às vezes vai chegar, infelizmente, no suicídio, né? Porque a pessoa não aguenta mais e ela quer fugir da dor, ela não quer, na verdade, morrer, mas o que ela quer é fugir da dor e acha, dentro daquele desespero que ela vive, daquela angústia, daquele martírio, principalmente quando cometemos coisas tão terríveis, tão complexas, né? Mas nós devemos fazer o quê? Buscar Jesus, o mestre de amor. Devemos fazer o melhor possível, buscar ajuda também no campo físico. Precisamos fazer aquilo que for necessário para que possamos suportar esta dor. Porque, com certeza, em outros tempos, às vezes, até muito mais além, que às vezes a gente pensa, né? E até muitos colegas espíritas, já conversando, eles falaram: ah, Vital, eu vou desencarnar e acho que já vou resgatar, já vou pagar aquilo. Olha, companheiro, de repente não vai ser isso agora, não. Isso vai ficar mais lá para frente. Até porque depende do seu entendimento, depende daquilo tudo que você vivenciou. De repente, ainda não é o momento de você resgatar isso. Você vai resgatar uma coisa que já possa, porque Deus é amor. E ele não dá aos seus filhos, né, nenhum tipo de educação de cruz, como nós gostamos de falar, que ele não possa carregar, que ele não possa resolver, vivenciar aquilo. Se não conseguimos, é por culpa nossa, é por falha nossa, porque realmente nós estamos tendo ali todos os recursos para passarmos, ainda que seja doloroso, ainda que realmente traga-nos sofrimento, mas infelizmente é aquela situação também que o Cristo disse que um dia um homem saiu a semear. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatório. Mas, como diz Chico, Deus não está pobre de amor, não está pobre de misericórdia, nem de caridade. Se nós que somos pais, que ou que temos poder de mando, muitas das vezes nós fazemos com que aquela pena que seria maior possa se abrandar, vendo que a pessoa está evoluindo, quiçá Deus, que ninguém engana, que sabe de todas as coisas, que é onisciente, onipotente, onipresente, que é o criador de tudo que nós podemos e não para de criar. Então ele sabe muito bem se aquela pessoa que está ali não tem mais necessidade de tomar o vidro inteiro de emulsão Scott, só precisa tomar umas 3 colheres de sopa. Os mais antigos aí sabem o que eu estou falando, né? Aquilo era terrível. Então, é mais ou menos por aí. Então, a coisa vai seguindo o caminho, vai seguindo em frente, e pouco a pouco nós vamos nos libertando desse passado. Sem alimentar fantasias de salto evolutivos, dá um passo atrás do outro. Ou seja, é aquilo que falou a leitura do nosso querido Emmanuel, através do Chico, no Fonte Viva. Não intente retirar milênios de trevas. Você vai quebrar a cara, não vai conseguir, só vai se frustrar cada vez mais. Não vai. Vai devagar. É um trabalho de reforma íntima. Já viu reforma ser rápida? Não existe, né? Não existe reforma rápida. Reforma é aquela coisa que você mexe aqui, aí tá indo tudo bem, aí você pensa que tá legal, aí o cara fura o cano da tua água, aí você pensa que tá bem, dá um estouro na tomada elétrica, porque a fiação tá velha, a maquita puxou muita energia, aí você vai, faz outra situação e vê que não é nada daquilo e que precisa tirar um pouco mais, colocar um pouco menos e assim vai indo. Reforma é isso. E com a gente não será diferente. Ainda mais seres vivos que somos tão complexos,
né? Nós somos um universo, cada ser humano, né? Por exemplo, todos aí estão reunidos agora na casa espírita, mas cada um tem o seu pensamento, tem a sua mania de avaliar, tem a sua conceituação de vida, tem as suas perspectivas, suas esperanças, tem os seus erros e seus acertos, ou seja, todos nós estamos professando o mesmo pensamento cristão espírita. Todos nós estamos vivenciando e buscando vivenciar esse crescimento, mas ele não vai ser igual para todos. Não é igual, é muito diferente, porque cada ser traz consigo, né, os seus dons, suas virtudes e seus vícios, suas fraquezas. É assim que funciona. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, que esforça por fazer luz na noite escura. É fazer a nossa parte, é fazer luz no caminho do próximo. E quando se faz luz no caminho do próximo, com certeza você começa o processo de autoiluminação. Ainda que seja um palito de fósforo, mas é uma luz. Para quem só tinha trevas, olha só que maravilha. Daqui a pouco esse palito vira um archote, daqui a pouco vira um farol, daqui a pouco vira um sol. E assim que nós vamos chegar até lá dentro da nossa caminhada evolutiva. Faz as pazes com tuas imperfeições. Busca entender o porquê que você vivencia, por que você faz isso. É aquilo que eu falei, é tirar a máscara. Vai ter que se auto-reconhecer. Eu sou ignorante, eu sou hipócrita, eu sou falso, eu sou isso, eu sou aquilo. É doloroso. Aí quando você fala isso e vê que você é, você se choca. Mas aí você começa a se policiar. Começa a não deixar que se crie em volta de ti ambientes que possam fazer você cair. Você começa a evitá-los e, ao mesmo tempo, você busca fazer algo para melhorar as tuas condições, auxiliando, ajudando. E, como disse o Divaldo, o bem que se faz apaga o mal que se fez. Ah, mas nós temos toneladas de malefícios. Não importa. Não importa, é a pequena picareta, é o pequeno cinzel que vai quebrar a pedra e vai esculpir a obra de arte. Então, ou seja, é tudo gradativo. O tempo considerará valor e experiência a teus esforços, ajustando teus propósitos aos limites das tuas possibilidades, porque também nós temos possibilidades, nós temos até onde nós podemos ir. Não adianta querermos agora ser algo que ainda não temos a capacidade nem moral nem intelectual de ser. Não vamos conseguir. Vamos dar, como diria os antigos, com os burros na água, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre, com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje para a tua própria felicidade. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas, ele sabe o momento de cada um, mas ele está ali, respeitando, dando livre-arbítrio e de todas as maneiras possíveis, fazendo de tudo para que seus trabalhadores, seus prespostos, como nosso irmão Jesus, ele é o nosso irmão Jesus. Muitas das vezes a gente acha que Jesus está muito distante de nós. Jesus está muito mais próximo do que possamos imaginar. Ah, mas nós temos tantos pecados, tantos crimes, tantas faltas, erramos todos os momentos, ainda até mesmo quando não fazemos nada de errado, já estamos errando porque deixamos de fazer o bem, o certo. Não tem problema. Jesus sabe de tudo isso, mas ele está ali, de braços abertos, com seu coração amoroso, com seu olhar meigo, com a sua voz dizendo: confia, acredita, segue em frente. Está sempre ali, trazendo essa esperança. Quando nós mesmos já desistimos, muitas das vezes, de nossa pessoa, que nós já estamos tomados até pela mágoa, pelo rancor e pelo ódio de nós mesmos, pelas nossas atitudes, Jesus não desiste jamais, nem os seus trabalhadores amorosos. Aí é que ele atua de maneira mais forte, para te socorrer de ti mesmo, para te auxiliar, para te reerguer de dentro de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, se Judas, que vinha para traí-lo, e ele no monte lhe diz: a que vens, meu amigo? Ele, naquele momento, com toda a sua bondade e pureza, chama aquele que lhe trairia por ignorância, por querer acelerar o processo, por não ter compreendido a profundidade da Boa Nova. E ele cumprimenta. E depois de todo martírio e sofrimento, é quem ele vai ver primeiro, que ele vai lá para poder auxiliar. É Judas, que estava no sofrimento,
no auge da sua loucura, depois de ter cometido o ato impensado do suicídio. Então, estamos vendo que Jesus está sempre ao nosso lado, que Jesus está sempre conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Vamos ler aqui também uma situação bem interessante que fala no capítulo 5, a sábia providência. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, privando-nos do que nos seria prejudicial. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Nós vamos ler agora aqui a situação de um irmão nosso, né, que se chama Agenor Pereira. E eu acho que vai ser bem assim interessante. Muitos de nós vamos nos identificar com esse irmão. A natureza nos leva ao esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de nossos procedimentos, através da análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas relações denominadas tendências. Quem de nós não tem essas tendências, né? Cada um dentro das suas perspectivas. Umas têm muitas, outros têm algumas, outros que são resistentes a as tendências e os condicionamentos do sexo não são da alimentação, outros que são do sexo, da alimentação, não são da questão do dinheiro, outros são da questão do poder, outros irmãos, infelizmente, ajuntam todas essas situações e não conseguem se libertar, outros das viciações no campo mental, das calúnias, das mentiras, enfim, não faltam situações complexas. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento, para que tenhamos a mínima chance e condição de elaborarmos essa autorreflexão. Descobrimos as motivações que sustentam, nossos vícios milenares e conseguimos a formação de reflexos afetivos novos. Veja bem, éramos espíritos simples, ignorantes, e aí fomos o quê? Evoluindo. E aí, quando a gente começa a descobrir a inteligência, corrompido, né, o homem se perde. A inteligência, ela vai abafar o instinto, que era uma situação que nos fazia cometer menos erros, com certeza, porque se baseia dentro daquela verdade da consciência, mas aí nós nos corrompemos e nos perdemos. E aí começamos a vivenciar toda sorte de erros. Muitas das vezes abandonamos já até outros erros, porque nós gostamos de outro que era melhor, ou até consorciamos. E assim a gente vai aos poucos, caminhando, né, nessa toada. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrios com os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. É aquilo que eu falei. Deus quer que nós amemos por amar e perdoemos por perdoar, e que nós sigamos em frente. Temos uma certa noção daquilo que possamos ter feito em outros tempos, que já pode estar agora nessa, se diluindo e terminando, como também pode ainda estar bem vivaz. Mas também pode ter sido um primeiro momento, que estamos começando naquele novo erro, infelizmente, mas é muito difícil, porque quando éramos mais atrasados, a tendência era termos vivenciado tudo isso. Hoje, né, se nós vemos determinadas situações, isso já nos choca. No passado, nós passávamos adiante e às vezes até ainda gargalhávamos e ríamos. Ah, que beleza, ele está sofrendo, o problema é dele, sofra mais e ir embora. Essa é uma realidade. Então, nós fomos gradativamente. E agora é que vai vir o nosso querido irmão aqui. Agenor Pereira, devotado ceareiro espírita, encontrava-se desalentado com seus progressos na melhora espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou permitisse impulsos que lhe oneravam a consciência. Fazia comparações com outros confrades e sentia-se o pior de todos, face às vitórias ou aos estados de alegria que demonstravam frente à vida. Pensava ser o mais hipócrita dos espíritos. Angustiava-se com a ideia de ter um tanto conhecimento e fazer tão pouco. Eu acho que isso passa, né, pelas nossas mentes,
de todos nós, né, que somos espíritas ou que somos cristãos e que estamos buscando a mudança de forma verdadeira, essa reforma. Foi como eu falei, né? Essa questão da hipocrisia. Às vezes eu penso, gente, eu tenho atitudes, ainda tomo certos procedimentos, ainda tenho certos pensamentos, e agora eu estou aqui falando para as pessoas, mas é assim mesmo, como disse André Luiz, você vai trabalhando para evoluir, não esperar evoluir, trabalhar, esperar a evolução para trabalhar, porque você não vai chegar a lugar nenhum. É trabalhando que você vai se aperfeiçoando. A perfeição traz a prática traz a perfeição, e vamos embora, né? Então a gente vai caminhando. Desanimado consigo mesmo, após um momento de crise, pediu ajuda aos bondosos guias espirituais. Ao anoitecer, fizeram uma prece de desabafo apresentando ao pai o seu cansaço com a reforma interior. Ao sair do corpo físico, foi levado por seu amigo familiar a uma caverna escura e fétida, na qual arrastavam-se diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor teve um súbito desfalecimento e foi então, por sua vez, conduzido ao Hospital Esperança, é uma das colônias que tem em cima do Brasil. E teve um súbito desfalecimento e foi conduzido para o Hospital Esperança. Após recuperar-se, foi-lhe dada a oportunidade de consultar uma resumida ficha que dava notas sobre suas vivências reencarnatórias, o que passou a ler nos seguintes termos. Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas 600 existências, nas últimas 6 existências, nos últimos 600 anos, por aí, por lamentáveis falências no terreno do sexo e da infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já conta 600 anos de viciações, desvairos, desenlaços prematuros e etc. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade. Face aos elos que os unem nos tempos, Eurípides Barçanufo avalizou-lhe o regresso ao corpo físico, com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Ou seja, ele ainda pôde dar algum pitaco na sua reencarnação. Ele ainda teve, com toda essa gama de erros, a misericórdia de poder vivenciar novas experiências para que ele pudesse, já no momento, fazer um resgate, porque ele começou a sofrer esta mudança. Como eles creem em nós, como eles depositam esperança em nossos espíritos. E segue a história. Sua grande meta existencial, nessa última chance, será vencer suas tendências aventureiras e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar de paz. Sua única e essencial vitória será o controle das suas impulsões maléficas, a fim de que seja, em posteriores existências, recambiado ao proscênio dos crimes cometidos na retificação das almas que prejudicou. Ou seja, ele recebeu uma mulher maravilhosa, recebeu todo o apoio da Casa Espírita, ele está recebendo todas as ferramentas necessárias para ele poder ter uma vida regrada e depois ele vai voltar para, em outros tempos, começar o seu acerto de contas, né? Não no sentido literal, mas o acerto que eu digo da melhoria, de poder ajudar aqueles irmãos, né, fazer com que eles possam se desenvolver. E é lógico que isso vai trazer uma série de perturbações, vai trazer uma série, talvez, de tristezas, aborrecimentos, né? Ou como também, ao contrário, ele poderá dar tanto amor que poderá fazer com que esses irmãos e essas irmãs sejam saciados daquilo que tem necessidade, né? Na medida em que Agenor lia a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, um imenso sentimento de paz invadiu-lhe a alma e pôde perceber com clareza que o seu anseio de reforma, inspirado nos modelos de perfeição espírita, na verdade, estava lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação, eis seu erro. Regressaria ao corpo mais feliz consigo e, embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si mesmo o hábito enfermiço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que lhe conduziam ao desânimo e à tristeza e à desolação. Pararia com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar, consultou seus instrutores sobre os motivos pelos quais havia sido levado àquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Agenor, você foi retirado daquele lugar.
antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontram também a maioria das pessoas a quem prejudicou, presas pelo ódio e mais recordações do passado. Certamente, eles dariam tudo para terem um cérebro, a fim de esquecerem o que lhes sucedeu, por um minuto que fosse. Diante disso, Agenor ruborizou-se e regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado. Logo ele, que se fazia o pivô de todo um processo de atrocidades. Ao dispersar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amado e amparado. Valorizava agora seu esforço e desejava abandonar de vez os estereótipos. Fazendo melhor de si, amava com mais louvor o lar. E guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro e concentraria esforço em manter-se íntegro nos seus ideais. Suas sensações e sentimentos são sintetizadas na fala do codificador. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então nós vamos ver, né, que o tempo todo tem a misericórdia, em todos os instantes tem o amor, e que você demonstra uma ponta de melhoria, você pode dizer que é um germe, na verdade. E aquele germe vai começar a crescer, a se enraizar, a se desenvolver. E um dia vai dar frutos. Porque todos esses irmãos que estão hoje, né, e que são espíritos de alta envergadura, que são seres iluminados, que são os prepostos de Cristo, trabalhando na sua seara incessantemente, também passaram pelos mesmos caminhos. Uns mais, outros menos, uns erraram mais em determinado campo, outros não. Mas não existe aquele que não tenha errado, porque nós éramos simples e ignorantes. Nós éramos simples e ignorantes. Então nós cometemos erros, cometemos falhas. Faz parte do aprendizado. O grande problema é quando a gente começa a se comprazer com o erro. E aí começam os desarranjos, começam os desequilíbrios, destemperos, começam aí as situações menos felizes. Mas a porta está aberta. O convite está feito. A misericórdia do Pai não cessa nunca. Aqueles piores irmãos que estão lá vivenciando nas trevas, nas profundezas, nos umbrais abissais, também um dia serão filhos da luz. Porque todos nós somos filhos de Deus, criados pelo amor e pela luz e pela bondade do Pai. Então nós sabemos que chegaremos lá. O que precisamos agora é tomar conhecimento, que não percamos as oportunidades que surgem, não por interesse de barganha, nada disso, mas simplesmente porque nós queremos aproveitar o momento, né, e colocar algumas fichinhas na nossa pochete, porque eu tenho uma mala gigantesca de erros arrastando atrás de mim, mas as moedinhas úteis deve ter umas três, quatro no máximo na pochetinha, e vamos tentar ali fazer algo para poder evoluir, para poder melhorar, para vencer a nós mesmos, que é o grande desafio, e que saibamos também nos perdoar. Conforme cairmos em alguma cilada, em algum erro, infelizmente é porque o lobo ainda existe dentro de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, agradeço a todos vocês aí o tempo que me deram, agradeço ao silêncio respeitoso, ao carinho que essa casa sempre tem pela minha pessoa, me convidando para vir falar e me dando a oportunidade de poder exercitar algo de útil. E que possamos ter uma semana abençoada com muita luz, com muita paz, com muito amor. Muito obrigado. Boa noite.